É com muita alegria que retornamos para darmos continuidade ao estudo da Palavra de Deus. Hoje nós estaremos iniciando um novo estudo no livro de Atos dos Apóstolos. Iremos falar sobre o ministério de Pedro. Estaremos estudando durante a semana. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de nós. Agradecemos a você que nos acompanha a cada dia e esperamos que você também compartilhe estes áudios, estes estudos com outras pessoas que você conhece, para que mais pessoas possam ir conhecendo a Palavra de Deus. Oremos. Pai nosso que estás nos céus, nós estamos agradecidos pela oportunidade que nos dás de estudar a Tua Palavra uma vez mais. Te agradecemos também por este dia de vida. Pedimos a unção do Espírito Santo sobre cada um de nós para que possamos ter a nossa mente aberta ao entendimento da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Vamos dando prosseguimento ao estudo do livro de Atos dos Apóstolos. Falamos na semana passada a respeito da conversão de Paulo e nós terminamos o estudo falando que Paulo, depois de ter passado 3 anos em Damasco, ele retornou a Jerusalém e ele então não foi bem aceito pelos apóstolos e também pelos judeus que ali viviam, porque conheciam a história de Paulo, que antes era um perseguidor dos cristãos, e agora eles não estavam acreditando muito nesta conversão do apóstolo Paulo. E então ele foi aconselhado pelo próprio Deus em uma visão para que retornasse, para que saísse de Jerusalém, para que poupasse a sua vida, porque senão ele poderia ser morto. E então Paulo ele resolve retornar com a ajuda de alguns irmãos para a sua cidade natal, lá em Tarso, na Cilícia. E Paulo então retornando para a sua cidade natal, Pedro novamente ele assume uma posição de personagem principal aqui na narrativa de Lucas, no livro de Atos dos Apóstolos. Pedro, então, ele começa o seu ministério, visitando as pessoas, o que ele já fazia antes de Paulo estar ali em Jerusalém, esses 15 dias. Ele, então, dá seguimento ao seu trabalho e ele realiza então alguns milagres neste seu percurso que ele vai fazendo ali pela Judéia. Nós encontramos em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, versos 32 a 35, Atos 9, 32 a 35, nós lemos aqui na Palavra de Deus. Passando Pedro por toda parte, desceu também aos santos que habitavam em Lida. Encontrou ali certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos jazia de cama, pois era paralítico. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te e arruma o teu leito. Ele imediatamente se levantou. Viram-no todos os habitantes de Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Pedro realiza aqui um milagre, uma cura em Enéas, semelhante à cura que Jesus realizou naquele paralítico que foi levado por 4 pessoas, está relatado lá em Lucas capítulo 5, versos 17 até o verso 26. Pedro estava presente quando Jesus curou aquele paralítico, que foi descido pelo telhado, porque havia muita gente na casa, não tinha como entrar. Eles abriram então um espaço no telhado da casa e aquele leito foi baixado ali na sala onde Jesus estava. E Jesus, vendo a fé daquele homem, aquele paralítico, que estava ali naquela maca, também disse, igual Pedro disse aqui para o Enéas. Jesus disse: olha, teus pecados te são perdoados. E os fariseus que estavam ali por perto logo questionaram, quem é este que perdoa pecados? Aí Jesus disse: olha, eu te digo, levanta-te, toma o teu leito e anda. E então, semelhante a este milagre que Jesus realizou lá em Cafarnaum, agora Pedro também realiza este milagre ali em Lida, curando Enéas, que estava paralítico havia 8 anos. Nós queremos dizer aos nossos amigos e irmãos que não é o homem que tem o poder de realizar milagres e maravilhas. É o Espírito Santo, é o poder de Deus que faz estes milagres através das pessoas. Quanto mais a pessoa, o ser humano, se entrega a Deus, se humilha,
e deixa o Espírito Santo usá-lo segundo o Espírito Santo bem entender para que, em como vai usar, então o milagre é operado pelo poder de Deus. Não é o homem que opera. Não era Pedro que operava os milagres, mas era o Espírito Santo atuando na vida de Pedro. E então esta fama correu ali, não somente em Lida, mas também em Sarona, como nos diz aqui a passagem, e ali, mais uma vez, foi confirmado por si mesmo a realidade do milagre e muitos se voltaram para o Senhor. Deus usa os milagres para poder convencer pessoas. Muitos às vezes não acreditam em Deus, mas quando veem o poder de Deus sendo manifesto na vida de uma pessoa, então o coração é quebrantado e muitos se voltam para Deus. Pedro realizou um outro milagre que foi também relatado por Lucas aqui em Atos capítulo 9, versos 36 até o verso 43. Havia em Jope uma discípula por nome Tabita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer, e depois de a levarem, puseram-na no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo, e todas as viúvas o cercaram chorando e mostrando-lhes túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou e, voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isto se tornou conhecido por toda Jope e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias, em casa de um curtidor chamado Simão. Aqui é o milagre da ressurreição de Tabita. Este nome é aramaico, quer dizer gazela. Em grego, ela é chamada de Dorcas. Ela era uma mulher que ajudava os pobres, as viúvas, fazia boas obras e de repente ela adoeceu e morreu. Pedro foi avisado, estava lá em Lida, que não era muito longe, e Pedro foi até a casa de Dorcas. E como Jesus fez também quando ressuscitou a filha de Jairo, pediu a todos que saíssem do quarto. E somente Pedro ficou ali com a Tabita, que estava morta, orou e Deus ouviu a oração de Pedro e ele disse então para Tabita que ela pudesse então voltar à vida. E ela então, abrindo os olhos e vendo a Pedro, sentou-se. E Pedro, tomando-a pela mão, levantou-a e então chamando os santos, as pessoas que são separadas, não é que é ninguém que não tem pecado, aqueles que se entregam a Deus, que vivem de acordo com a vontade de Deus, e especialmente as viúvas, então apresentou Tabita viva. Aqui, mais uma vez, confirmando o poder de Deus quando a pessoa se entrega, quando a pessoa se esvazia do próprio eu e deixa Deus atuar. Nós queremos dizer aos nossos amigos e irmãos que os apóstolos, eles realizaram muitos milagres, mas essas ações dos milagres que eram realizados pelos apóstolos era uma operação, era uma ação de Deus pelas mãos deles, dos apóstolos. E vemos aqui que existe semelhança, entre os milagres que eles realizaram, especialmente esses 2 que citamos hoje, com os milagres que Jesus fez. Talvez essa semelhança fosse para lembrar a igreja, inclusive lembrar a nós hoje, que o mais importante não é o instrumento, não é a pessoa, mas a medida da entrega dessa pessoa, desse instrumento a Deus. Então, quando nós permitimos completamente que Deus nos use em prol da causa do Evangelho, coisas maravilhosas podem acontecer. E Pedro não apenas ressuscitou Tabita, mas o milagre também levou a muitas conversões ali em Jope. Nós amanhã estaremos continuando sobre esta missão do apóstolo Pedro. Tenham todos um bom dia, mas lembre-se, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas.